Ó o beat movente, ó. Segura a batida do blog Não Miguel, quem tá chegando é o Beto Ramos. Salve, salve, rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui ao meu lado, o gostosinho do Marcos Vinícius, que tá aqui se requebrando a batida aqui no compasso. Boa noite, Marcos Vinícius, como você vai, meu amigo? Boa noite, Beto. Bom dia, boa tarde a todos. É porque tô contagiado pela alegria e satisfação do nosso amigo Jota. Eu sei porque você tá contagiado com essa alegria, viu? Eu só vou dizer daqui a pouco, mas eu sei porque você tá tão feliz. Ah, tá certo, diga já. Tá Então, certo. chega hoje, pós-clássico das multidões. Muita coisa aí pra gente falar aí com o fã do esporte, né? É isso aí. Então vamos começar a falar do clássico das multidões, né? Infelizmente, já vamos começar pela parte triste, depois a gente fala da parte boa. Antes da bola rolar, nas imediações do Arruda, mais uma vez, tivemos briga entre torcedores do esporte e da equipe do Santa Cruz. Vale ressaltar que em Pernambuco as torcidas organizadas... Torcedor não, marginal. Os marginais. Vale ressaltar que em Pernambuco as torcidas organizadas já estão afastadas do futebol há quase 3 anos. E como é que a torcida do esporte, que foi pro Arruda ontem, foi escoltada pela torcida, pela polícia, perdão? E é interessante que o marginal é escoltado e o cidadão de bem vai sem proteção. Leva pedrada na cara. E não foi só perto do Arruda, não. Ontem teve um vídeo que repercutiu muito, inclusive passou nacional e ESPN. Não foi o do boy do bote, não, né? Não, ele... Tá. Foi na Visconde de Albuquerque, ali na torre. Próximo, assim, acho que mais ou menos 1 quilômetro antes do Carrefour da torre. Onde haviam torcedores do Santa Cruz, marginais, travestidos de torcedor no ônibus. E outros marginais do esporte começaram a se degladiar, jogar pedra e tal. Os caras do Santa desceram e ficou gente dentro segurando o motorista para que ele não arrancasse, fosse embora, para que os caras que desceram para brigar voltassem para o ônibus. Perdendo a palavra, é foda, né, velho? E muita gente pegando contramão, merda, carros estacionados, eles jogaram pedras, depredaram carros de pessoas que não tinham nada a ver com esse tipo de violência com eles, é algo muito triste. Mas, vamos agora falar da parte boa, né? Já demos espaço aí que não deveria ser dado, mas infelizmente temos que dar, que é... Não pode deixar passar em branco a esse parte tipo negativa de coisa, né? dos clássicos aqui em Pernambuco, mas vamos falar agora de coisa boa, vamos falar que de dentro das 4 linhas, esse nó que o Oswaldo de Oliveira, deu na gravata do Milton Mendes, Marcos. O Sport conseguiu venceu por 1-0 e cabia uns 4, viu? Se saísse dali com uns 4-0, era um placar justo. Hoje eu tava vendo o programa do Aderval, ele disse um negócio interessante. Ele deu uma lição de moral no Milton Mendes e disse pra Milton Mendes ajeitar o nó da gravata, que ainda continua troncho. Tá aqui pro lado direito, assim. Mas falando do jogo, eu acho que a palavra que resume o jogo é surpresa, né? Ninguém esperava o Sport tão bem como ontem, né? Não, eu acho que ontem transcende essa parte de questão tática. Os caras jogaram bola, né? Muita gente que viu o jogo domingo desacreditou. O primeiro jogo que eu vi Gabriel Xavier jogar bola, Diego Souza mostrou personalidade, chamou o jogo. Deixou de reclamar com a arbitragem, se preocupar com a arbitragem e se preocupou apenas em demonstrar seu bom futebol, Eu né? nem entendo de cartola, mas quem viu o jogo acho que ficou triste de ver que ele pontuou negativo essa rodada. Porque eu não entendo, não. Ele fez algumas... ele tomou amarelo. Justamente, ele não analisa o futebol, ele analisa ele ganhou números, muitos pontos. Ele ganhou muitos pontos com a assistência que ele deu pro gol de Edmilson. Mas aí ele cometeu várias faltas do decorrer da partida, acabou tomando cartão amarelo e tudo isso somados a passes errados, que ele também tentou fazer algumas jogadas e errou. Porque ele aquele último passe é o passe que tem a probabilidade maior de errar, né? Também se acertar, deixa o atacante na cara do gol. Feito fez. E uma coisa também que eu chamava a atenção, Beto, é a questão tudo você tem que trabalhar, tem que ter um planejamento, tem que ter esquema tático, bons jogadores em boa fase, claro. Mas a questão da maré, dos bons fluidos, da sorte também conta, porque parece que ontem deu tudo certo pro esporte. Porque se fosse na final do Pernambucano, o Edmilson, cara a cara com o Thiago Cardoso, naquela bola... Era capaz de ser gol do Santa. Não, batia no Thiago, ou virava um contra-ataque pro Santa, e bateu, sobrou pro Edmilson limpo. Então, algumas coisas interessantes que não aconteciam, que ontem aconteceram. Acho que foi destaque o time como um todo. E outro ponto interessante também que eu chamo a atenção é a recuperação, que a gente pode chamar, ou o espaço dado pelo Oswaldo novamente para o Rodrigo Mancha, o volante,
que desde o final do ano passado com o Falcão não tinha mais oportunidade nem no banco de reserva, foi oferecido, foi liberado pelo próprio Falcão para negociar com outras equipes. E ontem o Oswaldo, eu estava lá no campo, no momento que chamou o Rodrigo Mancha para entrar, deu um sorriso forte, vinha o Rodrigo correndo e ele sorrindo assim pro Rodrigo, acho que ele dizia, tá vendo tu, tive que chegar para tu jogar. O Rodrigo entrou bem, quase fazia um golaço, um chute fora da área. Então, Sport muito bem, eu prefiro falar da parte boa do Sport do que entrar em polêmica falando da parte ruim do Santa, porque o Milton Mendes já não gostou das pessoas perguntarem se teria algum efeito negativo a derrota, se ele já não gostou muito. E eu lembro do que falaram antes, dizendo que só iríamos conhecer o Milton Mendes de verdade a partir do momento que o Santa Cruz perdesse. Enquanto o Santa não perdesse, ele ia ficar muito tranquilo e tudo, mas a partir do momento que perdesse, o pessoal do Paraná lá da capital paranaense disse que ele começa a mudar um pouco da personalidade, do jeito dele de tratar. E ontem ele já deu algumas respostas mais atravessadas, né? Querendo inibir, eu acho que os colegas de profissões, os jornalistas. Mas não pode se acanhar. O Santa que já tem jogo difícil contra o próprio Atlético Paranaense no próximo sábado. Às 4 horas da tarde na Arena da Baixada. Jogo difícil. O Atlético que em casa está invicto. Empatou com o Atlético Mineiro. Venceu o Figueirense, se eu não me engano. E então é um jogo sempre difícil jogar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Já pelo lado da equipe do Santa Cruz, Marcos, chamou a atenção que o pilar formado pelos principais jogadores hoje no Santa Cruz, que é o Thiago Cardoso, William Correia, João Paulo, Kenny Grafite, eu acho que tirando o Thiago Cardoso, acho que os 4 de linha não tiveram uma boa noite, não estavam numa noite feliz. Não conseguiram desempenhar o futebol que o torcedor do Santa Cruz espera e aposta e confia neles, né? Então acho que por isso que facilitou ainda mais a vida do esporte no clássico de ontem, né? Exato, e o Grafite na entrevista saindo do campo no final do jogo foi interessante, ele dizendo que os jogadores do Santa não esperavam, sabiam que iriam perder no momento, mas não esperavam perder para o esporte, né? Então, pode até se falar um jogo com tanta dificuldade, um time tão abaixo do que vinha apresentando, pode se atribuir até um salto alto, acho que uma soberba, mas... E com você falando desses pilares, eu acho que ontem, o que a gente colocando o João Paulo ao lado do William Correa, o que acontece é o João Paulo dar uma qualidade melhor na saída e ele tem um poder de marcação bom. Mas a partir do momento que ele teve jogadores jogando muito em cima deles, o William Correa, por exemplo, o Diego Souza ontem foi um calo pro William Correa. O Diego ganhou todas as jogadas, tanto aéreo quanto por baixo. E interessante foi a abertura do Everton Felipe e do Gabriel Xavier, que fizeram com que o Keno e o Arthur muito mais jogassem para trás, voltando, do que fossem um problema para o René e para o Samuel Xavier. Então, o Milton também se perdeu naquela de tentar inventar um pouco, porque eu não acredito que ele fosse tirar o alemão para colocar um meia, como ele colocou o Fernando Gabriel. Depois ele tirou o Léo Moura e colocou o Bruno Moraes, colocando o Lelê para jogar de lateral direito. Depois perdeu o Roberto, já tinha feito as 3 alterações. Então, mais uma vez, fazendo substituição na primeira etapa. Então o Milton tentou dar... É aquela questão, né? Se ele faz a substituição na primeira etapa e dá certo, todo mundo ia dizer que ele era um bom treinador e tudo, mas eu discordo dessa questão. Especialmente quando você substitui um jogador faltando 5, 6, 7, 8 minutos para acabar o primeiro tempo, você podia muito bem tirar ele no intervalo. E se você colocou o jogador para iniciar como titular, você tem plena certeza e confiança no seu trabalho. Você sabe que colocou ele porque ele mostrou um futebol. E se ele não mostrou até aquele momento, aguarda até o intervalo e retira. A não ser que seja uma final de campeonato, como aconteceu em 2008, um exemplo na Copa do Brasil, onde o Cássio foi substituído logo na primeira etapa pelo Nelsinho. Mas era algo que eu não vejo acontecer com frequência. Então o Milton parece que ontem estava meio perdido. E outra que a equipe do Santa Cruz terminou o jogo com 4 atacantes, que foi o Grafite, o Bruno Moraes, o Arthur e o Keno. E ainda tinha o Lelê. Então, é isso que eu falei. O time ficou assim, ó. Thiago na barra, Lelê de lateral direito, porque Léo Moura saiu, como eu falei, entrou o Bruno Moraes. Ficou o William, Dani Moraes e na esquerda o Fernando Gabriel, porque o Roberto foi expulso, o Fernando tinha entrado, ele é canhoto. Veja, a linha defensiva do Santa tinha um meia de lateral esquerdo e um atacante de lateral direito. O meio a gente tinha João Paulo, sozinho. Tínhamos Keno, Arthur,
Grafite e Bruno Moraes na frente. Então, você tinha 3 caras no meio campo, onde 2 eram atacantes, que era Keno e Arthur, e o João Paulo, que nem volante de origem, assim, é um cara de tanto poder de marcação. Então, é feito falaram, o Santos ontem passou de tomar uma goleada até, porque só dos 40 aos 49, que foi os acréscimos, nós tivemos a cabeçada do Matheus Ferraz, a bola no travessão do Everton Felipe e o chute do Rodrigo Mancha, que foi uma bola que passou tirando tinta da trave. Então, em 9 minutos, o Sport teve 3 chances claras, né? Isso aí, eu acho que o Milton Mendes pecou em ter alterado várias vezes, mas em apenas um setor da equipe do Santa Cruz, que foi o setor ofensivo, esqueceu que precisa de um jogador que possa armar. Ele até tentou fazer isso com a entrada do Fernando Gabriel, só que aí culminou com a expulsão do Roberto, acabou com todo o planejamento do Milton Mendes. O Sport no domingo enfrenta o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que vem de empate, Marcos empatou ontem com a equipe do Fluminense na Arena Independência. O Marcelo Oliveira já está um pouco já está começando a ser criticado. Incrível, né? 2 rodadas apenas. Ele chegou na primeira quando ele apanhou pro Grêmio, não? Ele não estreou, porque o Atlético estreou 1-0, ganhou do Santos, era o Aguirre. Isso. Aí o jogo do meio de semana perdeu pro São Paulo, o Aguirre saiu. Na segunda rodada o Marcelo assumiu. O Marcelo jogou segunda, terceira, quarta e quinta. Foram 4 partidas que o Atlético não vence e que tá com o Atlético. Mas, veja, você tem que levar em consideração que o Atlético tá com 9 desfalques. Você tem Casares e Eraso na seleção do Equador, tem o Douglas Santos na seleção brasileira, você tem Luan Fora, Lucas Prato, você tem vários outros jogadores, são 9 desfalques ao todo, e você tá cobrando de um técnico que chegou faz 15 dias, não teve tempo para treinar e tá sem um time praticamente. É uma coisa... São coisas que a gente só vê no futebol brasileiro. O erro já foi o Aguirre ter saído, eu acho. Porque o time foi eliminado, certo, na Libertadores, mas ganhou em casa. Saiu para um time que, em jogos de eliminatórios, tem uma tradição e joga bem, né? Não saiu para um peso morto, não. É o maior campeão, né, do Brasil. Saiu pro São Paulo, tricampeão da Libertadores, uma equipe tradicionalíssima. E que outra tá com o espírito da Libertadores. Tem um time que tá encaixando, tem o Ganso que tá bem de novo, tem o Maicon, que... Já falaram que o São Paulo vai fazer o investimento que precisa para que ele fique. Não vai ser os 10 milhões de euros que haviam falado, mas vai ser algo em torno de 4 a 5 milhões de euros. É um investimento, de certa forma, bem alto do São Paulo, mas que acredito que, para o momento, é melhor você gastar o valor do Maicon, que tem 27 anos, e até no final do ano ou daqui a um ano ele ainda possa retornar ao mercado europeu e você tirar essa diferença, do que você perder o Maicon e ainda investir um dinheiro alto para um cara que vai chegar sem identificação com o clube, com a qualidade, sem já estar ambientado. Familiarizado com a equipe. Exato. Então o Sport que agora pode tentar embalar, né? Seguindo aí no campeonato, pega o Atlético Mineiro no domingo, às 4 da tarde, às 16 horas, na Ilha do Retiro. O Atlético, como eu já falei, vem com muitos desfalques, muita dificuldade está tendo. Perdeu pro Grêmio por 3-0 em casa, depois empatou com o Vitória por 1-1, né, fora de casa, voltou para jogar em Belo Horizonte, empatou novamente com o Fluminense, teve chances de vencer, mas também teve chances de perder. O Fluminense perdeu também boas chances, o Magno Alves perdeu no final da partida um gol dentro da pequena área. Então, a chance boa para o Sport para ver se pega essa crescente. E só dando detalhe do Sport, o que vem sendo especulado muito é a questão das contratações. O André, até a gente iniciar o podcast, não havia nenhuma notícia de concretização do negócio com o André ou abandono total de chance dele vir para o Sport. O que existe, o que se fala em bastidores é que o Corinthians não aceita emprestá-lo, ele só sai se o Corinthians reaver o dinheiro investido, que são 4 milhões que ele pagou ao Atlético Mineiro. O Sport está tentando fazer esse negócio, está tentando envolver de alguma forma, alguma porcentagem do direito federativo, direito econômico do Juninho, do garoto de 17 anos, que foi desfalque. Na minha opinião, é um erro. Trazendo o André. E outras contratações que oficialmente não existiu nada, mas o Oswaldo já havia pedido o Canteiros do Flamengo, que foi um jogador que teve um bom momento com ele
na equipe carioca no ano passado, mas que o Sport não tratou nada oficialmente com o Flamengo. Foi só um pedido do Oswaldo à diretoria, mas que não foi à frente. E outros jogadores do Palmeiras, né? Que já são nomes falados há tempos, como o Eric, o garoto que era do Goiás, o Rafael Marques. Mas o Rafael Marques tem uma questão salarial bastante alta. Pediu o Cristaldo também. Cristaldo, mas o Cristaldo tá machucado ainda. O Cristaldo tá em fase final. Não, tá em transição, né? Parte física. Isso. E o último que voltou com mais força, até por estar muito tempo sem jogar, sem ser aproveitado, é o Luan, que é o canhoto Luan, que teve até uma fase no Palmeiras que ele foi importante. Eu não sei se foi na Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. Exato, 2012. Ele e o Barcos ali, ele era um jogador muito voluntarioso. Então, se desses 4 nomes que nós falamos, vier 2, se vier os 4 é ótimo, tudo. Mas reforça bastante o esporte, e o esporte chega forte, né? A gente só tem que ver como é que vão ser conduzidas essas negociações e como é que vai se dar. Mas acredito que o esporte trazendo esses jogadores dá uma qualificada boa, já que o time engrenando, tem boas peças, até o Mark, como a gente fala, viajou hoje para o Marco foi convocado para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos. Reforço para o esporte, viu? Atualmente ele não está numa fase boa. Vamos torcer para que ele lá na seleção chilena tenha espaço para jogar, esteja em ritmo, e quando voltar demonstre um bom futebol, que é o que se espera. Quando ele chegou aqui no Brasil, foi destaque nacional, dizendo que foi a melhor contratação de um time brasileiro na temporada, um cara com bastante rodagem e com futebol, Copa do Mundo. Então a gente tem que esperar, torcer aí para que o Mark engrene. E o Santa Cruz, que a gente estava falando antes, só para reforçar, o Mário Sérgio, lateral direito, tá chegando. Só teve um embrólio aí porque o Mário Sérgio pertencia ao Atlético Paranaense, estava emprestado ano passado ao Joinville, fez uma boa Série A, mesmo o Joinville tendo sido rebaixado. Permaneceu no Joinville, e quando veio agora pro Santa, tá essa questão da transferência só tendo que acertar se é o Atlético Paranaense, se vem do Joinville, essa questão burocrática. Mas o lateral direito, Mário Sérgio. E ontem quem estava no Arruda era o Massinho. Massinho, ex-Vasco, ex-Flamengo, Atlético Mineiro, né? O meia. E que estava no Itumbiara de Goiás. E que passou ontem, tudo indica que ele vai acertar contrato com o Santa Cruz, mas ainda não tem nada de oficial. Ainda passará pelos exames médicos, né? Deve passar pelo crivo da parte fisiológica, médica do Santa Cruz. E então o Santa tentando reforçar. Não adianta dizer que tudo está errado, tudo está certo. O Santa tem um time limitado, como a maioria dos times, tecnicamente. Tem um diferencial que é o Grafite na frente, mas tem que, todo jogo do Santa, o Santa tem que estar 110% dedicado. Marcação, em todas as disputas de bola. Então o Santa tem que estar ligado nisso e ir com força para se recuperar no campeonato, para se manter e fazer essa gordura, como a gente chama, para que no momento que oscile mais e que chegue no momento que os times estejam em ascensão, que ele venha a perder jogos seguidamente, tropeçar, ele não fique lá atrás disputando para não cair para a Série B. Tá aí os comentários do Marcos Vinícius destrinchando tudo o que aconteceu no Clássico das Multidões e também das possíveis contratações de esporte e também da equipe do Santa Cruz. Vamos falar do Náutico agora, Marcos, um Náutico que pode anunciar nos próximos dias, ou já anunciou? Anunciou já, né? O Yuri Mamute, que era do Grêmio, ex-atacante do Grêmio, né? Bom jogador, uma jovem revelação do Grêmio, né? Muita gente apostava nele, ele não deu certo, assim, não engrenou, mas é um jogador de muita força física. Eu acho que para jogar ali na frente do Náutico, o Náutico com ataque rápido, ele também não é um cara travadão, ele é forte, mas ele tem movimentação. Pode ser um cara que encaixe, e as bolas que estão sobrando pro Rafael Coelho, se sobrar pro Mamute, vamos ver se o Mamute entra feito o Edmilson entrou, né? Ele guardar. O Náutico que evoluiu, goleou o frágil também, Sampaio Corrêa, e no jogo de maior provação diante do Bahia, foi um time que sofreu, teve chance de tomar gol, mas também teve chance na frente, foi um time mais bem postado. É muito clara a proposta do Alexandre Galo, né? Ele tem um time jovem, um time veloz, aí ele vai postar bem o time dele jogando ou em casa ou fora. Ele não tem jogadores para propor muito o jogo. Ele tem jogadores de destaques, como o Rony, o Ney, o da base, que está muito Jefferson bem. Ney, né? Jogadores de mais movimentação. Então ele vai tentar apostar bem o time, fazer com que o time tenha solidez defensiva e que tenha muita velocidade nessa transição. Apesar de discordar muito dele, de você colocar Rodrigo Souza no banco e improvisar o Gaston de volante. Eu acho que isso já vem a alguns jogos. Desde o jogo do Vila Nova, o Gaston foi improvisado como zagueiro, depois passou a ser improvisado como volante, já que o Ronaldo Alves tá fora ainda.
e não tinha o Fabiano Ela para jogar. Chegou agora a zaga do Náutico, que é Rafael Pereira e Eduardo que veio do Inter, o garoto sub-20, que o Galo conhece da base da seleção brasileira, e o Gastão improvisado no meio. Ele elogia muito, mas o Rodrigo Souza, um jogador, mostrou que tem qualidade, está sendo banco para um cara improvisado. Aí isso eu já discordo, né? Aí é quando o jogador pega suas coisinhas e pede para ser liberado, né? Procurar outro destino, porque perder posição para um jogador da sua própria posição, um rival de posição é normal, mas você que é um volante, perder posição para um lateral esquerdo, que não é de notar da qualidade técnica em termos de... Porque a gente, quando fala de um meio campo, a gente entende que seja um cara que tenha um bom fundamento técnico de passe, de domínio de bola, e o Gastão não tem tanta essa intimidade. Ele não tá comprometendo, é um cara que dá uma pegada forte, marcação, mas você tem um cara de origem, um cara que foi destaque no campeonato estadual, tava numa boa fase e tá fora agora. E o Náutico que enfrenta agora já amanhã, já na sexta-feira, o Joinville, né? O Joinville que conseguiu a primeira vitória na última rodada fora de casa, se eu não me engano, diante do Oeste de São Paulo, 2-1. E vem agora jogar com o Náutico novamente. O Oeste que empatou com o Vasco na terça-feira. Jogão pela Série B do Campeonato Brasileiro. Oeste que a base é o Audax e o técnico... É uma base entre aspas, né? Porque muita gente saiu, os né? Os principais jogadores do Audax foram vendidos. Mas aí o Fernando Diniz é o treinador. O Velica, que é o zagueiro, Velica. Lateral esquerdo, né? Barra zagueiro. O careca, né? O de cabelo baixo. Isso. O principal é o comando, né? Que é o Fernando Diniz, é o treinador. E levou os outros jogadores que não permaneceram. Por exemplo, Bruno Paulo saiu, o Yuri, tem o Tietê, você tem o Mike, que era do Sport. O Sidão, que foi pro Botafogo. Sidão, então você já falou aí metade do time, né? Mas aí outros jogadores permaneceram e estão tendo a oportunidade num campeonato de visibilidade, visto que o Audax ia ficar praticamente sem um torneio assim, ia jogar a Série D, mas a Série D a gente sabe que não é... traz muito mais dificuldade, os custos é totalmente do clube, a CBF não ajuda a custear isso, então muito melhor estar na Série B. O que é um erro, na minha opinião. É tudo... Porque se é um campeonato que tem a chancela da CBF... Ela só bota o nome, né? E você se lasca. Então tá errado. Exatamente. Se tem a chancela da CBF, se você é campeão, vai estar lá, campeão brasileiro da e Série é CBF, D. né? Justamente, tinha que ter não só a chancela dela, tinha que ter o apoio. Não é apoio Exato. só de boca, de prestígio, de aparecer no site, não. É apoio financeiramente. Exatamente. Ajudando os clubes. Então o Náutico chega aí forte, né? Você falou do Yuri Mamute, eu tava até conversando com você em off, eu me lembro de um jogo dele ano passado, que foi com o Corinthians. Contra o Corinthians, lá na Arena do Grêmio, que o zagueiro Gil, que era tão forte, era muito forte e tido como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, não estava conseguindo ganhar uma no corpo pro... disputa física, né? Justamente, pro Yuri Mamute. Tamanha a qualidade e o seu porte. As bolas vinham para disputa aérea, na trombada, no corpo a corpo. O Gil perdia todas pro Yuri Mamute. Se realmente acertou com o Náutico, na minha opinião, vai fazer sim um bom trabalho, vai ajudar bastante o Náutico nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Marcos, eu peço a você para dar os palpites dos jogos dos pernambucanos, começando pelo Náutico, que joga amanhã. Náutico e Joinville. O Náutico tá bem em casa, voltando com boas peças. Aí o Bergson voltando a jogar. Eu aposto na vitória do Náutico por 2-0 pro Náutico. Público pagante, na sua opinião? Menos de 3 mil. Menos de 3 mil? É. Eu acho que é Náutico 2-0 amanhã e teremos uns 5 mil de público, eu acho. O problema todo veja, é uma sexta-feira, normalmente você tá no final da semana, você gosta de sair, dá uma esparecida, e o jogo 21h30 na Arena Pernambuco, aí é o que mais quebra, né? Mas aí, não é que eu tô torcendo pra que dê pouca gente, não, é porque é a realidade, né? Normal isso. A gente não pode brigar contra fatos, né? Exatamente. Eu diria o mais sábio. Santa Cruz e Atlético Paranaense, que joga no sábado às 16 horas na Arena da Baixada. Vê como é que que a gente falava muito do esporte, vê o que é que o Milton consegue juntar aí esses cacos aí, porque uma derrota num clássico sempre traz essa questão, uma perda de invencibilidade, mas aí o Atlético é muito forte. Eu acho que dá Atlético, mas eu torcerei para pelo menos um empate, né? E o Santa Cruz consiga fora de casa. Também penso dessa porque a primeira divisão é um campeonato muito difícil, você não tem jogo fácil. Jogo que você acha que vai ser fácil é difícil, e o jogo que você acha que é difícil é mais difícil ainda. A prova é o próprio Palmeiras que a gente fala.
goleou na primeira rodada. Já na segunda perdeu pra rodada, Ponte. já perdeu da Ponte Preta, que ninguém falava nada, perdeu. Aí foi em casa, Um ótimo jogo da Ponte. A Ponte que fez um ótimo jogo com o Palmeiras foi pegar o Corinthians, tomou um se sacode. abriu todinho. Então é um campeonato que a pontuação... Apanhou do Flamengo em casa, Ponte. E o líder do campeonato, eu acho que é um dos piores futebol que tem. É o que Internacional. É o Internacional. Ganhou de 1-0. Quem viu o jogo dele contra o Sport esfacelado. Foi um gol contra do René e um jogo horrível. Então, É isso aí. O Sport joga no domingo, às diante do Atlético. 16 horas contra o Atlético, só que o Mineiro. Exato. Acho que tá a vitória do Sport, né? Ou não? A análise é a questão, né? Vendo a vitória, mostrou um bom futebol, que é o mais importante, além de ganhar, claro. E os fatores que eu falei, não só a boa fase do Sport, que pode começar agora, os jogadores estarem bem, mas também a questão do Atlético, né? O Atlético que está em má fase e está com muitos desfalques. Então, eu acho que essa questão do Sport vencer se dá pelo conjunto da obra, né? O Sport ter vencido um clássico, os jogadores estarem bem, e o Atlético está numa má fase, sem contar com todos os jogadores e jogadores principais, né? Então, acho que dá Sport pelo esse fato. Mas aí o placar, Marcos. Eu acho que... 1-0? Acho que 2-0 também, feito como eu falei do Náutico. Não sei, Náutico, em né? casa. Acho que a torcida do Sport vai chegar junto, 4 da tarde, jogo no domingo. É um horário que a torcida gosta. Para encerrar esse nosso podcast, vamos falar sobre a seleção brasileira. Ninguém quer jogar Que na seleção. tema é esse, rapaz? Chama a gente, Marcos, pelo amor de Deus. Convoquem aqui O Nilcinho convoquem- botou isso hoje. Convoquem o blog no Miguel pra jogar nessa porra. Ninguém Nilson- quer jogar na seleção brasileira. Tá aqui, Jota. Jota aqui tem cara daquele lateral direito que bate pra caramba. Porra, chama a gente, velho. A gente até o Nilson, né? O Nilcinho do Ibis Do Mania. Desmania, forte abraço Hoje pro Nilcinho, passou pra até essa Desmania. o tweet dele no bate-bola do almoço, que ele colocou que todo mundo tá saindo, ele tá vendo que vai ter um momento que vai ter que convocar alguém do time dele, do Ibis, pra comparecer à seleção brasileira. Se eu não me engano, hoje com o Luiz Gustavo, 7 baixas, né? O último que ia sair, não, o último que sair. Açaí é o que Jota toma direto, né, Jota? Jota Então, gosta de um açaizinho. o Gosta mais que lasanha. Só 7 cortes, né? Eu acho que, se você que tem uma memória boa, Ricardo Oliveira, antes de se apresentar, Ricardo Oliveira, Rafinha, Ederson, Kaká, Douglas Costa. Kaká já foi cortado porque estava substituído. É uma loucura, amigo. O Kaká foi convocado, o digníssimo treinador da seleção não teve a capacidade de pesquisar. Poxa, entra no site. Pra ver como é que ele tá, né? Se você entrar no site do clube, tá lá informando se tal jogador se lesionou, quanto tempo ele vai ficar parado. E outro dado interessante é que o Brasil ainda conta com 2 possíveis baixas, que é o Miranda, que tá reclamando de um problema muscular já há um tempo, tá sendo poupado de treinamentos, e o Renato Augusto também, que é outro cara que vem sendo utilizado pelo Dunga. Então, de 7 pode subir para 9 desfalques aí na Copa América. Essa Copa América que só tá esfacelando e destruindo o Campeonato Brasileiro aqui, né? Eu acho que no momento que fez esse tipo de convocação, dê prioridade ao pessoal da Europa. Temos um áudio aqui do Tassi participando do nosso programa, falando sobre esse momento que tá vivendo aí a seleção brasileira. Mete o aço aí, Tassis Michel. Ramos, fala Marcos Vinícius, todos os ouvintes do podcast do blog no Miguel. Chegamos para falar um pouquinho de seleção brasileira. Seleção brasileira que teve uma palavra muito presente durante toda essa preparação para a Copa América do Centenário. Corte. E isso, meu amigo, corte. Foram, no total, 6 cortes de jogadores desde a lista inicial do Dunga, passando pelo Ricardo Oliveira, atacante do Santos, que com a lesão no joelho foi substituído pelo Jonas. O Ederson, goleiro do Benfica, foi substituído pelo Marcelo Groi, também foi cortado o Ederson. O Douglas Costa foi substituído pelo Kaká. O Kaká se machucou e foi convocado o Paulo Henrique Ganso. O Rafinha Alcântara, do Barcelona, foi cortado com lesão muscular e para o lugar do Rafinha foi chamado o Lucas Moura, o Lucas do PSG. E o último corte aconteceu hoje. O Luiz Gustavo, um dos jogadores de confiança do técnico Dunga, alegou problemas particulares e que não estava com foco total na competição
pediu dispensa, já se despediu dos companheiros e já foi embora dos Estados Unidos. O Wallace, volante do Grêmio, jogador que vem ganhando muito destaque, tem idade olímpica e vai fazer aí, juntamente com o Rodrigo Caio, com o Gabigol, alguns jogadores que têm idade olímpica, vai fazer aí esse período de experiência disputando a Copa América do Centenário. Portanto, Luiz Gustavo cortado, convocado para o lugar dele, o Wallace, a seleção brasileira, que só para lembrar estreia sábado, no dia 4, 23 horas, 11 da noite, horário de Brasília, no Rose Bowl Stadium, contra o Equador. O Equador, um dos líderes nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. É observar, o Dunga já começa a preparar o time titular. No lugar do Luiz Gustavo vem treinando o Casemiro, um dos destaques no campeão europeu Real Madrid. É a expectativa da seleção brasileira, que não mexe tanto mais com o coração dos brasileiros, devido, claro, aos últimos fatos, e o 7-1 ajudou a piorar essa situação, a relação da seleção brasileira com o brasileiro, mas sempre tem aquela pontinha de esperança de que o Brasil possa fazer um bom papel, e vamos ver aí como vai se desempenhar a seleção do Dunga nessa Copa América. Um grande abraço, Beto Ramos, Marcos Vinícius e galera do blog Não Miguel. Valeu aí, Tassis. O Tassis que nos corrigiu, né? Foram 6 cortes. Justo, tá vendo? A gente tá fazendo um negócio aqui, uma merda, aí vem Tassis aí que tá ouvindo o nosso programa. Nos corrige. Vem aqui, nos corrige. Aqui então, é assim, pode pai. chegar a 8 cortes. Então, uma coisa interessante... Quem rodou nessa foi o Gabriel Jesus, né, rapaz? O Gabriel Jesus que, por conta de não ter o visto pra entrar nos Estados Unidos, a gente sabe que depois de 11 de setembro todo mundo ficou mais sensível lá, Gostei, né? dá pra... 11 de setembro... Gostasse, pai? Depois de 11 de setembro todo mundo ficou mais sensível lá nos Estados Unidos. E uma coisa interessante que eu escutei ontem e é legal falar. Quando vai se chamar o jogador, é o quê? Uma lista de convocação. Você, quando convoca alguém, a pessoa tem a obrigação de se apresentar. O jogador, claro que ele tem uma série de regalias, o jogador vai viajar, nem pega no bilhete de embarque, ele só faz passa por um outro local mais privilegiado. Mas no momento que a CBF chamou os 40 pré-convocados, ele deveria verificar quem tem e quem não tem visto. Até porque se o Gabriel Jesus tivesse entrado com um pedido de visto, que passaporte ele já tem, até porque já disputou competições aqui na América do Sul. Então, passaporte ele já tem. O visto é um procedimento demorado. E se você, como pessoa física, se você der entrada, você passa por uma série de burocracia. E a CBF, como uma instituição de foro, de certa forma, privilegiado e muito reconhecida, ela teria um procedimento... Em 24 horas saía, pai. Exato, mas não é questão de jeitinho, não. É porque é questão de tratado, a gente pode falar aí, político e institucional. Não é questão de pessoa. Então a CBF vacila e o Dunga ainda chega a expor o garoto. Agora imagina só o clima, ele que se ia para a principal, vai estar na seleção olímpica, né? Com certeza. E o clima agora? O clima tá muito quente aqui em Recife. E ontem né? saiu, lá no Engenho do Meio. Aí, e ontem saiu que no Palmeiras lá, o Cuca conversou com o Gabriel e que ele falou pra muita gente que tava muito chateado pelo fato de não ter ido participar da Copa América. E eu acho que ele já tá mais chateado ainda com essa atitude do Dunga de expor, parecendo que o cara não deu importância, né? Justamente, não deu a importância necessária. Mas eu acho que houve erro das duas partes e principalmente, na minha opinião, da CBF. O jogador está só preocupado em jogar bola. Você tem um departamento de logística exatamente para isso. Aconteceu a mesma coisa com o Messi, que está sendo investigado aí por questões da Receita Espanhola, que está investigando lá. Fraude fiscal dele. Como o depoimento dele foi coisa de cinema. Ele disse lá pro auditor lá que ele não se envolve com isso, ele está preocupado apenas ele deixa com outras pessoas. Justamente, exato. Ele está preocupado apenas em entrar em campo e jogar a bola. E segundo relatam lá, se ele for condenado, pode pegar pena de até 1 ano e meio. Aí não tem cabimento. Mas o que é interessante falar, é importante, você como ser humano, você deposita sua confiança em alguém, óbvio. E você muitas vezes não tem o comando ou o controle da idoneidade do cara ser honesto. Então, o Messi, por um lado, erra, porque o que está em jogo é o nome dele, é a marca. A marca Lionel Messi, né? Exato. E outra, se der alguma coisa de errado, vai dar ruim para quem fez e para ele, porque
implicitamente, ele acaba a justiça não respingando quer nele. saber se ele soube ou se ele não soube. Quem tá ali, o CNPJ, que ele é uma empresa, é do Messi. Acaba respingando nele e tudo de ruim que acontece. Infelizmente, e lá fora a gente quer o certo, né? Não tem isso de você ser Messi ou você ser Marcos Vinícius ou Beto Ramos. Se você fizer coisa errada, você vai pagar e vai para trás das grades e vai ter... Então, tem que ter muito cuidado com isso. E vamos ver nessa Copa América, jogos às 11 da noite, meia-noite. Vai ser bom que a gente vai poder fazer o meio de campo com as patroas, levar as santinhas pra passear e quando voltar... Tem jogo. Vai se irritar com a seleção brasileira, né? Se irrita fora com a nega velha e se irrita em casa com a seleção. Eu não sou de admirar muito o jogo do Brasil, não. Eu não faço muita questão de acompanhar, não. Eu dou muito mais valor aos clubes brasileiros, Série A, B, C, qualquer que seja. Mas aí a gente, como fala de futebol, a gente tem que acompanhar para passar pro ouvinte o ponto de vista, a opinião um pouco diferente do que ele pode imaginar, passando esse apanhado geral da seleção, que enfrenta o Equador na estreia, se eu não me engano. Isso. E ainda tem o Perível. Tem o quê? O Perível, onde joga Paulo Guerreiro. Perível? É. Que seleção é essa? E o Aienti, entendeu? Aienti? Aienti é o Aienti e o Peró, né? O Peró. Vai pegar o Peró. Tá aí o Marcos Vinícius dando os comentários sobre... Já era de dar tchau? É hora de dar tchau porque a gente vai fazer prova ainda, né? Nos desejem boa prova. Desejem boa sorte aí que a gente tem uma macaca agora pra destrinchar. Não, essa parte eu não trabalho, não sou do Ibama, vou deixando bem claro. Mas não tem destaque final hoje, viu, Beto? Tem não? Tem não. Então já vou encerrar essa porra. O negócio porra. É curtir a vibe do som que Jota vai soltando aos poucos aí. Pode dar play, Jota, enquanto esse menino dá tchau. Deixando um forte abraço a todos que nos acompanham. Ó a pancada. Se desue. Vai. É isso aí, pessoal. Marcos Vinícius já se despediu aqui. Valeu aí, galera. Forte abraço. Ramos. Forte abraço a todos. E vocês já sabem, né? Eu fui. Vai, sobe, bomba, 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 bomba aqui. Vai, sobe, bomba, 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 bomba lá. Vai, some, bomba, 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 bomba aqui. Vai, some, bomba, 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 bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina.